Que a santa paz de Deus esteja com todos vós e que o amor de Cristo Jesus alcance os vossos corações. Shalom Adonai. Quero cumprimentar também os católicos que irão ver esse vídeo e todos vocês, irmãos, que acompanham meus vídeos, acompanham a palavra de Deus sempre e ainda não se inscreveram nesse canal. Se inscreva, irmãos. Deixa o seu like, o seu joinha, acione o sininho das notificações, aperte em todas e compartilhe esse vídeo. E a todos vocês que ainda irão ver esse vídeo, ouvir esses conteúdos que eu trago também, irmãos, todos vocês, sejam servos de Deus, sejam cristãos, sejam católicos, sejam vocês que creem no poder de Deus, compartilhe esse vídeo e recebam que ouvem a palavra de Deus. O Senhor diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Eu venho vos agradecer nesse instante por essa grande força. Mas vocês aí dêem uma força para esse canal, a fim de que ele venha crescer e a palavra de Deus seja levada a muita gente, irmãos. Amém? Com a ajuda de Deus, vamos ler aqui, irmãos, em São Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. O Senhor Jesus disse: Vai, somente essa palavra ele disse: Vai e apresentai-vos aos sacerdotes. Quando ele fala assim, eles já estavam limpos. Aleluia. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em grande voz, e caiu-lhe a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós lendo essa palavra, irmãos, nós já compreendemos que o Senhor Jesus estava indo a Jerusalém, e ele passou ali por Samaria e também pela Galiléia. E ali 10 leprosos, irmãos, estavam passando no caminho. Quando viram o mestre, pararam e diziam: Jesus, tem misericórdia de nós. O Senhor Jesus, vendo eles, disse: Vão até o sacerdote, mostrai-vos até o sacerdote. E eles, quando o Senhor Jesus disse a palavra, eles já estavam limpos, irmãos. Mas a palavra de Deus nos diz que eles foram, e depois voltou apenas um daqueles 10 que foram limpos, apenas um voltou, se prostrou diante do Senhor agradecendo, reverenciando o poder de Deus, reverenciando o nosso mestre, glorificando ele, aleluia. E o Senhor disse para ele: Não foram 10 leprosos que eu limpei, porque só vem você? Só vem você, samaritano, me agradecer? Cadê os outros 9 que foram limpos? Não voltaram para agradecer. Não é diferente como os dias de hoje, irmãos. O Senhor Jesus está aí salvando, curando, libertando. O Senhor Jesus está aí querendo salvar, querendo levar para o céu. E muitos aí não agradecem ao Senhor, muitos aí tapam os ouvidos para não ouvir a voz do Senhor. O Senhor é bem claro quando ele diz: quando ouvirdes a voz do teu Senhor, não endureçais os vossos corações. E o povo hoje recebe de Deus a cura divina, na tua alma, na tua carne, seja da forma que for, e não agradece ao Senhor. E o Senhor Jesus, irmão, sabia que ele tinha curado 10 leprosos.
E aquele tempo, irmãos, os leprosos eram rejeitados. Eles traziam na sua perna um sino. Eles traziam ali um sino, irmãos, porque eles moravam numa cidade, se chamava Cidade dos Leprosos. Eles não tinham valor nenhum, irmão, ninguém valorizavam eles não se sentiam valorizados. Ninguém queria saber de leprosos naquela época. E eles, irmão, traziam um sino, porque se eles saíssem da cidade deles, o povo já ouvia o barulho do sino, e o povo já sabia e dizia, aí lá vem leprosos. O povo já não gostava, irmãos, porque os leprosos estavam chegando. E aí, irmãos, quem? O mestre dos mestres, o rei dos reis, o príncipe da paz, não rejeitou esses leprosos, quando todas as pessoas rejeitavam. Ninguém queria saber de leprosos, não, irmãos. Mas o mestre, como ele diz, todos aqueles que meu Pai me dá, vêm a mim, e todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A lepra que o Senhor está dizendo aqui, apesar de que existe lepras ainda hoje, elas são chamadas pela medicina por hanseníase, só mudaram, né, a maneira de falar, mas já para não dizer também, né, irmãos, é o termo da medicina, mas já também para não dizer essa palavra que assusta tanta gente. Mas hoje, no dia de hoje, irmãos, existe ainda esse problema. E também não são poucos, não, irmãos, que são mais ocultos, escondidos, mas existem. E a lepra, irmão, significa pecado, na parte espiritual significa pecado. E quantos leprosos estão aí, irmãos, que não querem saber de Deus? Quantos leprosos que estão aí, irmãos, que não querem saber da salvação? Mas o Senhor vem dizer, nesta manhã, vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, diz o Senhor. E o Senhor, irmão, sabia que tinha curado 10, mas veio apenas um para agradecer, irmãos. Aleluia, Jesus. E aquele se prostrou diante do Senhor, aquele é um bem-aventurado, porque ele veio e agradeceu ao Senhor, pelo que o Senhor tinha feito na vida dele, pelas maravilhas que o Senhor operou na vida dele. Porque ele bem reconhecia que ele não era nada, ele era um leproso. E aquele tempo, irmãos, leprosos, as pessoas entendiam e diziam assim, julgavam, dizendo, e era dessa forma, que quem pegasse lepra naquele tempo, apesar que a lepra sempre foi contagiosa, a lepra é doença contagiosa, mas quem pegava lepra era pecador, é que estava cheio de pecados. Como se aqueles outros que julgavam também não tivessem leprosos espiritualmente. Poderia não estar na carne, mas no espírito estava cheio de lepras. Irmãos, vou ver se eu consigo, se Deus me ajuda aqui nesse instante, eu gravar para vocês, irmãos, que às vezes dá uma tosse, irmãos. Que a gente que grava muito, também está muito frio aqui no estado de São Paulo, capital, e aqui no estado de São Paulo, interior de São Paulo, tá muito frio, irmãos, tá um frio grande demais. Tá congelante o tempo aqui, a temperatura. Então, eu vou falar uma garganta da gente, da tosse, irmãos. Se eu vier a tossir um pouquinho, irmão, me perdoa. Eu vou ver se eu consigo falar com os irmãos aqui. Olha, irmãos, no ano de 2020 é um testemunho que eu vou lutar para dar para vocês. No ano de 2020, irmãos, eu tinha saído aqui da cidade de São Paulo, eu tinha saído aqui do interior de São Paulo, aqui, irmãos, toda a vida, sempre morei aqui, e eu tinha ido, irmãos, lá pro Pernambuco, eu tinha ido morar lá no Pernambuco, certo? Foi em 2019. Eu não vou relatar aqui tudo para vocês. Vou dizer para vocês que eu fui para lá para Pernambuco, estava lá. Aí recebi uma ligação. Irmãos, de um irmão, um servo de Deus da congregação, que ele tinha trabalhado comigo aqui em Presidente Prudente e ele tinha ido morar na Itália. E esse servo de Deus, ele tinha um respeito muito grande por mim, porque ele dizia para mim
que reconhecia que eu sou uma serva de Deus, que dá poder de Deus na minha vida. Ele dizia isso. E aí, irmãos, eu fui lá para Pernambuco no ano 2019 e ele viajou também com a família, foi para morar na Itália. Nós saímos da empresa que nós trabalhávamos, né? E, irmãos, aí quando eu cheguei, quando foi no ano de 2020, lá para 2020, irmãos, eu recebi eu olhei no meu celular, quando eu vejo no meu celular tinha uma mensagem desse irmão no WhatsApp. E na mensagem ele dizia assim: irmã, por favor, irmã, em nome do Senhor Jesus, ore a Deus por um irmão aí de Presidente Prudente. Ore a Deus por ele, porque ele está muito doente, irmãos. Aí ele disse: olha, irmã, eu vi umas fotos do corpo desse irmão. Eu vi uma foto do corpo desse irmão, ele tá com um problema que pega da cabeça à planta dos pés, todo cheio de ferida, da cabeça à planta dos pés. Eu quero que a irmã ora por ele, por esse irmão. Aí eu respondi no WhatsApp: a paz de Deus, irmão. Só não vou dizer aqui o nome deles. A paz de Deus, irmão. Eu oro sim, irmão, para ele, em nome do Senhor Jesus. Aí ele falou: irmã, eu vi uma foto que ele tirou e me mostrou, eu tô assim, de uma maneira muito assim, muito triste, porque da planta do pé ao alto da cabeça, da planta dos pés ao alto da cabeça, ele está todo cheio de ferida. E eu, irmãos, como já fiz enfermagem, eu sei qual é os tipos dos problemas, para dizer assim. Aí eu disse para ele: olha, irmão, pelo que o irmão está me dizendo aqui, que o irmão viu, ele se encontra com hanseníase, a antiga lepra, irmão. Porque o irmão disse: o que é isso, irmã? O que é hanseníase? E eu disse: a antiga lepra, irmão. Aí ele ficou, eu vi que ele parou assim, né? Eu estava falando com ele na ligação, eu vi que ele parou assim e falou: meu Deus. Eu falei: é. Ele disse: irmã, ora. Eu falei: oro. Aí ele disse: eu vou mandar o WhatsApp dele para a irmã adicionar. Eu falei: pode mandar, irmão. Ele mandou o WhatsApp, rapidamente adicionei. E ali eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, saudei ele com a paz de Deus. E disse: servo de Deus, um irmão lá da Itália, que trabalhou comigo na mesma empresa, ele foi embora para a Itália. Falei o nome dele, é claro, para ele saber quem era, né? Ele pediu oração urgente para o irmão se encontra enfermo, né, irmão? Não falei nem o que era, né? Aí ele falou que estava enfermo sim, estava desesperado, enfermo. Aí o Senhor me deu de orar por ele, eu falei: posso orar pelo irmão? Ele falou: irmã, ora por mim em nome do Senhor Jesus. Aí ele falou: vou chamar minha esposa para orarmos juntos, irmã. Falei: ó, chama tua esposa. Ele chamando ali a esposa, que eu nem conheço, não sei quem é. Aleluia, Jesus. Aí eu orando ali, eu falei: presta atenção na oração, que eu vou orar por ligação, irmão. Aí comecei ali em oração, fui lá no meu quarto, fiquei no meu quarto. Comecei ali a orar, irmãos, orar por ele ali, os dois em oração também, pelo celular. E ali, pelo poder do Altíssimo Deus, pela autoridade que o Senhor me deu, o Senhor disse que daria poder para nós pisar em serpente e escorpião e pôr a mão sobre os enfermos seriam curados. Pela ordenança do Senhor, a qual eu já recebi na minha vida, a qual o Senhor me adonou desde o ventre da minha mãe com esses dons que eu trago hoje para vocês. Ali, irmãos, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, em teu nome, se eu sou tua serva, se eu sou tua ungida desde o ventre da minha mãe, em teu nome, nesse instante, Senhor, envia o anjo da cura, que vai até o teu servo, onde ele está nesse instante. Ele está orando com tua esposa, e o Senhor possa o curar, cura ele, Senhor. O problema está da planta dos pés ao alto da cabeça, mas o Senhor tem o poder para curar, restaurar esse corpo. Restaura, Senhor Jesus, esse corpo em teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, seja curado. Irmãos, ele recebeu oração chorando ali, ele e a esposa, nos despedimos, passou vários dias, eu acredito que passou umas 2 semanas.
Esse irmão da Itália ligou para mim e disse: irmão, o que aconteceu? Eu falei: irmão, o que o irmão está dizendo? Ele falou: o que aconteceu, irmã? Eu falei: mas fala o que o irmão está querendo me dizer. Ele falou: irmã, o irmão foi curado da planta dos pés ao alto da cabeça. Irmã, o irmão está completamente curado. Ele ligou para mim desesperado, chorando, agradecendo a Deus, dizendo que toda a lepra da planta dos pés ao alto da cabeça foi retirado. Está curado, irmã, está curado, irmã. Até esse irmão chorava. E dizendo: está curado. Eu disse: irmão, o Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para curar toda enfermidade. O Senhor Jesus disse, irmão, que aquele que crê recebe a vitória de Deus. Esse irmão foi curado, eu só não posso relatar o nome desse irmão. E passou uns tempinhos eu viajando aqui para a minha cidade, Presidente Prudente, irmãos. Eu até mostrei para o meu filho a foto dele, porque ele estava na foto com a esposa. Quando o irmão, quando ele apareceu na foto com a esposa, aí na foto do WhatsApp, eu mostrei para o meu filho, falei: é um irmão, não sei quem é, não conheço. Quando meu filho olhou, meu filho falou: mãe, eu sei quem é. É o irmão assim, o nome dele é esse e esse. Falei: meu Deus, eu não conhecia. Meu filho que é jovem, né, irmãos? Que é jovem. Aleluia, Jesus. Eu tenho um filho músico, né? Músico que como é que é, irmãos? Ensina música, como é que fala? Agora me fugiu, né? Instrutor da música. Tem esse outro que aprende a música também. Tem mais também, mais filho. Tem outra, uma menina que tem, agora completou 24 anos. Tem outro filho também, né? Mas aí, irmãos, cada um tem... Eu trago a minha história comigo, né? Que o Senhor Jesus construiu minha história no ventre da minha mãe. E aí, irmãos, eu mostrei para o meu filho. Meu filho falou: mãe, eu sei quem é. Mãe, ele estava leproso. Falei: então, ele estava, né? Eu não conheço, não sei quem é. Mas o Senhor vem por essa oportunidade que Ele deu de eu gravar aqui agora. Até esse testemunho. Ele primeiro trouxe os leprosos, para depois dizer para mim: serva, lembra do passado, lembra do ano de 2020, traz para o meu povo aqui o que aconteceu. E ele hoje, esse homem hoje, irmãos, esse irmão encontra completamente curado hoje. E o irmão lá na Itália glorificando a Deus. Hoje não tem mais um número desse irmão da Itália, porque eu perdi. Mas se encontra hoje glorificando a Deus. Acredito que ele esteja lá ainda, ou talvez até retornou para cá, para Presidente Prudente, não sei. Se ele ouvir essa palavra, se ele ver esse vídeo aqui, ele vai saber o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou falando. Ele vai confirmar na alma e no espírito dele toda essa verdade. E você que está leproso também, você que está doente, enfermo, o Senhor diz que se você crer, verá a glória de Deus. Receba a cura divina em nome do Senhor Jesus. Seja lepra, seja hanseníase, seja um câncer, seja o que você tiver, se você crer, crê no Mestre, no homem não. Mas saibas tu que Deus envia o servo, Deus envia o mensageiro dele. Deus tem seus santos profetas na terra. Deus tem aquele que recebe dom de revelação. E por revelação vem dizer nesse instante: você que está enfermo, acamado, seja curado no nome do Senhor Jesus. Mas vem agradecer, viu? Não faça como os 9 leprosos, não, que eles não agradeceram ao Senhor. Receberás a cura divina, mas agradeça, caia de joelho, caia com seu rosto no pó. Agradeça ao Mestre. Caia com seu rosto no pó, agradeça ao Senhor pela cura divina que tu vai receber. Não importa o problema que você tem, o Senhor Jesus disse: eu te curo. Eu sou o Deus que cura. Aleluia, Jesus. Eu sou o Deus que te cura. Se tu crer, verá minha glória. Aleluia, Jesus. Finaliza esse vídeo aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas não faças tu como os 9 leprosos, porque Deus não esquece. O Senhor Jesus Cristo sabia que veio apenas um agradecer. Não seja ingrato com o Senhor. Não seja duvidoso das coisas de Deus, mas seja crente. Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa.
Assim diz o Senhor nesta manhã para ti. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba a cura divina também para a tua alma. A lepra é o pecado. A lepra é o pecado. Receba também a libertação desses pecados, dessa lepra terrível que é o pecado, que toma a tua vida. Receba, seja liberto tua alma, teu espírito. Seja liberto em nome do Senhor Jesus, seja salvo. O Senhor Jesus veio para salvar todos aqueles que se haviam perdido. Seja salvo em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço nesse instante a todos vocês que irão ouvir esse vídeo. Aleluia, Jesus. Fiquem todos na paz de Deus, na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, com a permissão do nosso Deus. Aleluia, 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 Jesus. E o Senhor Jesus está voltando, irmãos. Não esquecemos de proclamar esta verdade. O Senhor Jesus está voltando. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Assim diz Deus para ti nesta manhã. Amém.